assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história joga a gente direto em um futuro totalmente destruído. As máquinas venceram os humanos. O céu é escuro, o chão é só ruína e robôs caçam pessoas como se fossem animais. Nesse caos todo, existe uma resistência humana liderada por um homem chamado John Connor. Ele é o único que consegue enfrentar as máquinas de igual para igual. E é exatamente por isso que as máquinas decidem fazer algo extremo: voltar no tempo para impedir que ele nasça. Elas enviam um assassino perfeito para o passado, um robô com aparência humana, frio, forte, incansável e sem qualquer compaixão. Esse robô é o Exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ele não sente dor, não se cansa e não para até cumprir a missão. E a missão é simples: matar Sarah Connor. O problema? Em 1984, existem várias mulheres chamadas Sarah Connor. E o Exterminador começa a executar cada uma delas, uma por uma, sem perguntar nada. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. A história começa mostrando um futuro que parece um verdadeiro pesadelo. Não tem sol bonito, não tem cidade viva, não tem esperança. Tudo está em ruínas. Prédios destruídos, máquinas gigantes andando pelas ruas e humanos escondidos como ratos, tentando sobreviver. As máquinas venceram a guerra contra os humanos. A inteligência artificial chamada Skynet decidiu que as pessoas eram uma ameaça e tentou eliminar todo mundo com armas nucleares. Mesmo assim, alguns humanos sobreviveram e, mais do que isso, começaram a reagir. No meio desse caos, surge John Connor, um líder nato, alguém que entende como as máquinas pensam e sabe como enfrentá-las. Ele vira o símbolo da resistência humana. Onde John aparece, as pessoas acreditam que ainda dá para lutar. As máquinas, percebendo que estão perdendo espaço, criam um plano desesperado. Em vez de vencer no futuro, elas decidem apagar o problema antes que ele comece. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo: voltar no tempo e matar a mãe de John Connor antes que ele nasça. Sem John, não existe resistência. Sem resistência, a vitória das máquinas seria total. Para isso, elas criam o Exterminador. Não é um robô qualquer. Ele é feito para se infiltrar entre humanos. Por fora, parece um homem grande, forte e comum. Por dentro, é puro metal, armas e programas de matar. Ele não sente dor, não sente medo, não sente culpa. Ele só obedece ordens. O Exterminador é enviado para o ano de 1984, em Los Angeles. Ele chega completamente nu porque a máquina do tempo só permite a viagem de matéria orgânica. Em poucos minutos, ele já demonstra o quão frio e violento ele é. Rouba roupas, arma-se até os dentes e começa a procurar pelo nome Sarah Connor em uma lista telefônica. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado: Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade.
A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer, e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. Sarah começa a ficar nervosa quando percebe que pode ser a próxima. Ela tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra amigos, mas a sensação de perigo está no ar. O filme vai construindo essa tensão aos poucos, como se algo terrível estivesse se aproximando e não tivesse como fugir. O momento de ruptura acontece dentro de uma boate lotada. Luzes piscando, música alta, gente dançando sem perceber o perigo. É ali que o exterminador finalmente encontra Sarah certa. Ele entra calmamente, analisando tudo ao redor até que a vê. Ele se aproxima, ergue a arma e começa um massacre. Antes que ele consiga matá-la, Kyle Reese aparece. Ele grita para Sarah correr e começa a atirar no robô. Nada parece parar o exterminador, mas isso é o suficiente para dar a Sarah uma chance de fugir. A partir daquele momento, tudo muda. A vida tranquila dela acaba ali. A perseguição pelas ruas começa de forma desesperada. Tiros, carros batendo, gente se machucando. Sarah corre sem entender nada, só sabendo que se parar, morre. Kyle luta como pode, usando estratégia, coragem e o pouco de armas que tem. Depois da fuga desesperada da boate, Sarah não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: aquele cara gigante que tentou matá-la não era normal. Ele não reagia como uma pessoa comum, não parava com tiros e parecia mais uma coisa do que um ser humano. Kyle leva Sarah para um estacionamento fechado e ali, longe do barulho da cidade, ele finalmente começa a contar a verdade. Ele explica que vem do futuro, um futuro destruído por máquinas, onde os humanos vivem escondidos, sempre com medo de serem caçados. Sarah acha tudo isso absurdo. Para ela, aquilo parece delírio de um louco traumatizado. Mas Kyle vai falando, e cada detalhe começa a fazer sentido. Ele descreve exatamente como o exterminador age, explica que ele não sente dor e que nunca vai parar até cumprir a missão. E, como prova final, ele diz algo que deixa Sarah completamente sem chão. Ela é o alvo porque, no futuro, vai dar à luz John Connor, o homem que lidera a resistência humana. Sarah entra em pânico. Ela não se vê como mãe de um salvador. Ela mal consegue cuidar da própria vida. A ideia de que o destino da humanidade depende dela parece pesada demais. Mas o problema é que o exterminador não dá tempo para dúvidas. Enquanto Kyle tenta convencê-la, o robô continua avançando. A polícia começa a caçar os dois, acreditando que Kyle é um terrorista responsável pelo massacre da boate. Isso complica tudo, porque agora Sarah e Kyle estão encurralados entre a lei e uma máquina assassina. O exterminador invade uma delegacia inteira, sozinho. É uma das cenas mais chocantes do filme. Ele entra calmamente, armado, e começa a matar todos os policiais. Não existe emoção, nem raiva. Ele executa cada um como se fosse uma tarefa simples de rotina. Isso deixa claro que ninguém está seguro. Nem mesmo o Estado consegue pará-lo. Sarah percebe da pior forma possível que Kyle estava falando a verdade. A criatura que os caça é real. O futuro é real. A ameaça é real. Eles conseguem fugir mais uma vez, mas agora Sarah não é mais a mesma pessoa da boate. O medo começa a virar raiva, e a raiva começa a virar sobrevivência. Ela começa a prestar atenção, aprender a usar armas e entender que não pode mais ser apenas protegida. Ela precisa lutar. Durante a fuga, Kyle e Sarah se aproximam. Kyle revela que no futuro, John falava muito dela. Contavam histórias sobre a coragem e força. Isso cria um laço emocional forte entre os dois.
Kyle sempre admirou Sarah mesmo antes de conhecê-la. Sem perceber, ele foi criado acreditando nela. Em uma noite de descanso, os dois acabam se entregando emocionalmente um ao outro. Desse momento, nasce John Connor. O detalhe mais impactante é que o próprio Kyle, enviado pelo John do futuro, acaba se tornando o pai do John do futuro. O ciclo do tempo se fecha de um jeito inesperado. Enquanto isso, o exterminador segue se deteriorando fisicamente. Cada tiro, cada explosão, tira um pouco da pele humana, revelando o metal por baixo. Ele começa a parecer cada vez menos humano e mais assustador. Mas, mesmo danificado, ele fica ainda mais perigoso, porque nada muda o seu objetivo. Depois de tantas fugas, tiros e explosões, fica claro que não dá mais para apenas correr. O exterminador continua seguindo Sarah e Kyle como se tivesse um radar interno. Mesmo danificado, com partes do rosto rasgadas e o olho vermelho aparecendo, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário, parece ainda mais ameaçador. Kyle decide que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ele prepara bombas caseiras, arma armadilhas e tenta criar uma situação onde o exterminador não consiga escapar. O problema é que planejar contra uma máquina feita para matar é quase impossível. A perseguição final acontece em uma fábrica, um lugar cheio de máquinas pesadas, prensas enormes e esteiras industriais. É ali que tudo vai ser decidido. O exterminador invade o local sem hesitar, atravessando fogo, metal e explosões como se nada tivesse importância. Essa história joga a gente direto em um futuro totalmente destruído. As máquinas venceram os humanos. O céu é escuro, o chão é só ruína e robôs caçam pessoas como se fossem animais. Nesse caos todo, existe uma resistência humana liderada por um homem chamado John Connor. Ele é o único que consegue enfrentar as máquinas de igual para igual. E é exatamente por isso que as máquinas decidem fazer algo extremo: voltar no tempo para impedir que ele nasça. Elas enviam um assassino perfeito para o passado, um robô com aparência humana, frio, forte, incansável e sem qualquer compaixão. Esse robô é o Exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ele não sente dor, não se cansa e não para até cumprir a missão. E a missão é simples: matar Sarah Connor. O problema? Em 1984, existem várias mulheres chamadas Sarah Connor. E o Exterminador começa a executar cada uma delas, uma por uma, sem perguntar nada. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo, e um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. A história começa mostrando um futuro que parece um verdadeiro pesadelo. Não tem sol bonito, não tem cidade viva, não tem esperança. Tudo está em ruínas. Prédios destruídos, máquinas gigantes andando pelas ruas e humanos escondidos como ratos, tentando sobreviver. As máquinas venceram a guerra contra os humanos. A inteligência artificial chamada Skynet decidiu que as pessoas eram uma ameaça e tentou eliminar todo mundo com armas nucleares. Mesmo assim, alguns humanos sobreviveram e, mais do que isso, começaram a reagir. No meio desse caos, surge John Connor, um líder nato, alguém que entende como as máquinas pensam e sabe como enfrentá-las. Ele vira o símbolo da resistência humana. Onde John aparece, as pessoas acreditam que ainda dá para lutar. As máquinas, percebendo que estão perdendo espaço,
criam um plano desesperado. Em vez de vencer no futuro, elas decidem apagar o problema antes que ele comece. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo. Voltar no tempo e matar a mãe de John Connor antes que ele nasça. Sem John, não existe resistência. Sem resistência, a vitória das máquinas seria total. Para isso, elas criam o Exterminador. Não é um robô qualquer. Ele é feito para se infiltrar entre humanos. Por fora, parece um homem grande, forte e comum. Por dentro, é puro metal, armas e programas de matar. Ele não sente dor, não sente medo, não sente culpa. Ele só obedece ordens. O Exterminador é enviado para o ano de 1984, em Los Angeles. Ele chega completamente nu porque a máquina do tempo só permite a viagem de matéria orgânica. Em poucos minutos, ele já demonstra o quão frio e violento ele é. Rouba roupas, arma-se até os dentes e começa a procurar pelo nome Sarah Connor em uma lista telefônica. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer, e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. Sarah começa a ficar nervosa quando percebe que pode ser a próxima. Ela tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra amigos, mas a sensação de perigo está no ar. O filme vai construindo essa tensão aos poucos, como se algo terrível estivesse se aproximando e não tivesse como fugir. O momento de ruptura acontece dentro de uma boate lotada. Luzes piscando, música alta, gente dançando sem perceber o perigo. É ali que o Exterminador finalmente encontra Sarah certa. Ele entra calmamente, analisando tudo ao redor até que a vê. Ele se aproxima, ergue a arma e começa um massacre. Antes que ele consiga matá-la, Kyle Reese aparece. Ele grita para Sarah correr e começa a atirar no robô. Nada parece parar o Exterminador, mas isso é o suficiente para dar a Sarah uma chance de fugir. A partir daquele momento, tudo muda. A vida tranquila dela acaba ali. A perseguição pelas ruas começa de forma desesperada. Tiros, carros batendo, gente se machucando. Sarah corre sem entender nada, só sabendo que se parar, morre. Kyle luta como pode, usando estratégia, coragem e o pouco de armas que tem. Depois da fuga desesperada da boate, Sarah não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: aquele cara gigante que tentou matá-la não era normal. Ele não reagia como uma pessoa comum, não parava com tiros e parecia mais uma coisa do que um ser humano. Kyle leva Sarah para um estacionamento fechado e ali, longe do barulho da cidade, ele finalmente começa a contar a verdade. Ele explica que vem do futuro, um futuro destruído por máquinas, onde os humanos vivem escondidos, sempre com medo de serem caçados. Sarah acha tudo isso absurdo. Para ela, aquilo parece delírio de um louco traumatizado. Mas Kyle vai falando, e cada detalhe começa a fazer sentido. Ele descreve exatamente como o Exterminador age, explica que ele não sente dor e que nunca vai parar até cumprir a missão. E, como prova final, ele diz algo que deixa Sarah completamente sem chão. Ela é o alvo porque, no futuro, vai dar à luz John Connor, o homem que lidera a resistência humana. Sarah entra em pânico. Ela não se vê como mãe de um salvador. Ela mal consegue cuidar da própria vida. A ideia de que o destino da humanidade depende dela parece pesada demais.
Mas o problema é que o exterminador não dá tempo para dúvidas. Enquanto Kyle tenta convencê-la, o robô continua avançando. A polícia começa a caçar os dois, acreditando que Kyle é um terrorista responsável pelo massacre da boate. Isso complica tudo, porque agora Sarah e Kyle estão encurralados entre a lei e uma máquina assassina. O exterminador invade uma delegacia inteira, sozinho. É uma das cenas mais chocantes do filme. Ele entra calmamente, armado, e começa a matar todos os policiais. Não existe emoção, nem raiva. Ele executa cada um como se fosse uma tarefa simples de rotina. Isso deixa claro que ninguém está seguro. Nem mesmo o Estado consegue pará-lo. Sarah percebe da pior forma possível que Kyle estava falando a verdade. A criatura que os caça é real. O futuro é real. A ameaça é real. Eles conseguem fugir mais uma vez, mas agora Sarah não é mais a mesma pessoa da boate. O medo começa a virar raiva, e a raiva começa a virar sobrevivência. Ela começa a prestar atenção, aprender a usar armas e entender que não pode mais ser apenas protegida. Ela precisa lutar. Durante a fuga, Kyle e Sarah se aproximam. Kyle revela que no futuro, John falava muito dela. Contavam histórias sobre a coragem e força. Isso cria um laço emocional forte entre os dois. Kyle sempre admirou Sarah mesmo antes de conhecê-la. Sem perceber, ele foi criado acreditando nela. Em uma noite de descanso, os dois acabam se entregando emocionalmente um ao outro. Desse momento, nasce John Connor. O detalhe mais impactante é que o próprio Kyle, enviado pelo John do futuro, acaba se tornando o pai do John do futuro. O ciclo do tempo se fecha de um jeito inesperado. Enquanto isso, o exterminador segue se deteriorando fisicamente. Cada tiro, cada explosão, tira um pouco da pele humana, revelando o metal por baixo. Ele começa a parecer cada vez menos humano e mais assustador. Mas, mesmo danificado, ele fica ainda mais perigoso, porque nada muda o seu objetivo. Depois de tantas fugas, tiros e explosões, fica claro que não dá mais para apenas correr. O exterminador continua seguindo Sarah e Kyle como se tivesse um radar interno. Mesmo danificado, com partes do rosto rasgadas e o olho vermelho aparecendo, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário, parece ainda mais ameaçador. Kyle decide que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ele prepara bombas caseiras, arma armadilhas e tenta criar uma situação onde o exterminador não consiga escapar. O problema é que planejar contra uma máquina feita para matar é quase impossível. A perseguição final acontece em uma fábrica, um lugar cheio de máquinas pesadas, prensas enormes e esteiras industriais. É ali que tudo vai ser decidido. O exterminador invade o local sem hesitar, atravessando fogo, metal e explosões como se nada tivesse importância. Essa história joga a gente direto em um futuro totalmente destruído. As máquinas venceram os humanos. O céu é escuro, o chão é só ruína e robôs caçam pessoas como se fossem animais. Nesse caos todo, existe uma resistência humana liderada por um homem chamado John Connor. Ele é o único que consegue enfrentar as máquinas de igual para igual. E é exatamente por isso que as máquinas decidem fazer algo extremo: voltar no tempo para impedir que ele nasça. Elas enviam um assassino perfeito para o passado, um robô com aparência humana, frio, forte, incansável e sem qualquer compaixão. Esse robô é o Exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ele não sente dor, não se cansa e não para até cumprir a missão. E a missão é simples: matar Sarah Connor. O problema? Em 1984, existem várias mulheres chamadas Sarah Connor. E o Exterminador começa a executar cada uma delas, uma por uma, sem perguntar nada. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade.
A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. A história começa mostrando um futuro que parece um verdadeiro pesadelo. Não tem sol bonito, não tem cidade viva, não tem esperança. Tudo está em ruínas. Prédios destruídos, máquinas gigantes andando pelas ruas e humanos escondidos como ratos, tentando sobreviver. As máquinas venceram a guerra contra os humanos. A inteligência artificial chamada Skynet decidiu que as pessoas eram uma ameaça e tentou eliminar todo mundo com armas nucleares. Mesmo assim, alguns humanos sobreviveram e, mais do que isso, começaram a reagir. No meio desse caos, surge John Connor, um líder nato, alguém que entende como as máquinas pensam e sabe como enfrentá-las. Ele vira o símbolo da resistência humana. Onde John aparece, as pessoas acreditam que ainda dá para lutar. As máquinas, percebendo que estão perdendo espaço, criam um plano desesperado. Em vez de vencer no futuro, elas decidem apagar o problema antes que ele comece. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo. Voltar no tempo e matar a mãe de John Connor antes que ele nasça. Sem John, não existe resistência. Sem resistência, a vitória das máquinas seria total. Para isso, elas criam o Exterminador. Não é um robô qualquer. Ele é feito para se infiltrar entre humanos. Por fora, parece um homem grande, forte e comum. Por dentro, é puro metal, armas e programas de matar. Ele não sente dor, não sente medo, não sente culpa. Ele só obedece ordens. O Exterminador é enviado para o ano de 1984, em Los Angeles. Ele chega completamente nu porque a máquina do tempo só permite a viagem de matéria orgânica. Em poucos minutos, ele já demonstra o quão frio e violento ele é. Rouba roupas, arma-se até os dentes e começa a procurar pelo nome Sarah Connor em uma lista telefônica. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer, e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. Sarah começa a ficar nervosa quando percebe que pode ser a próxima. Ela tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra amigos, mas a sensação de perigo está no ar. O filme vai construindo essa tensão aos poucos, como se algo terrível estivesse se aproximando e não tivesse como fugir. O momento de ruptura acontece dentro de uma boate lotada. Luzes piscando, música alta, gente dançando sem perceber o perigo. É ali que o Exterminador finalmente encontra Sarah certa. Ele entra calmamente, analisando tudo ao redor até que a vê. Ele se aproxima, ergue a arma e começa um massacre. Antes que ele consiga matá-la, Kyle Reese aparece. Ele grita para Sarah correr e começa a atirar no robô. Nada parece parar o Exterminador, mas isso é o suficiente para dar a Sarah uma chance de fugir. A partir daquele momento, tudo muda. A vida tranquila dela acaba ali. A perseguição pelas ruas começa de forma desesperada. Tiros, carros batendo,
gente se machucando. Sarah corre sem entender nada, só sabendo que se parar, morre. Kyle luta como pode, usando estratégia, coragem e o pouco de armas que tem. Depois da fuga desesperada da boate, Sarah não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: aquele cara gigante que tentou matá-la não era normal. Ele não reagia como uma pessoa comum, não parava com tiros e parecia mais uma coisa do que um ser humano. Kyle leva Sarah para um estacionamento fechado e ali, longe do barulho da cidade, ele finalmente começa a contar a verdade. Ele explica que vem do futuro, um futuro destruído por máquinas, onde os humanos vivem escondidos, sempre com medo de serem caçados. Sarah acha tudo isso absurdo. Para ela, aquilo parece delírio de um louco traumatizado. Mas Kyle vai falando, e cada detalhe começa a fazer sentido. Ele descreve exatamente como o exterminador age, explica que ele não sente dor e que nunca vai parar até cumprir a missão. E, como prova final, ele diz algo que deixa Sarah completamente sem chão. Ela é o alvo porque, no futuro, vai dar à luz John Connor, o homem que lidera a resistência humana. Sarah entra em pânico. Ela não se vê como mãe de um salvador. Ela mal consegue cuidar da própria vida. A ideia de que o destino da humanidade depende dela parece pesada demais. Mas o problema é que o exterminador não dá tempo para dúvidas. Enquanto Kyle tenta convencê-la, o robô continua avançando. A polícia começa a caçar os dois, acreditando que Kyle é um terrorista responsável pelo massacre da boate. Isso complica tudo, porque agora Sarah e Kyle estão encurralados entre a lei e uma máquina assassina. O exterminador invade uma delegacia inteira, sozinho. É uma das cenas mais chocantes do filme. Ele entra calmamente, armado, e começa a matar todos os policiais. Não existe emoção, nem raiva. Ele executa cada um como se fosse uma tarefa simples de rotina. Isso deixa claro que ninguém está seguro. Nem mesmo o Estado consegue pará-lo. Sarah percebe da pior forma possível que Kyle estava falando a verdade. A criatura que os caça é real. O futuro é real. A ameaça é real. Eles conseguem fugir mais uma vez, mas agora Sarah não é mais a mesma pessoa da boate. O medo começa a virar raiva, e a raiva começa a virar sobrevivência. Ela começa a prestar atenção, aprender a usar armas e entender que não pode mais ser apenas protegida. Ela precisa lutar. Durante a fuga, Kyle e Sarah se aproximam. Kyle revela que no futuro, John falava muito dela. Contavam histórias sobre a coragem e força. Isso cria um laço emocional forte entre os dois. Kyle sempre admirou Sarah mesmo antes de conhecê-la. Sem perceber, ele foi criado acreditando nela. Em uma noite de descanso, os dois acabam se entregando emocionalmente um ao outro. Desse momento, nasce John Connor. O detalhe mais impactante é que o próprio Kyle, enviado pelo John do futuro, acaba se tornando o pai do John do futuro. O ciclo do tempo se fecha de um jeito inesperado. Enquanto isso, o exterminador segue se deteriorando fisicamente. Cada tiro, cada explosão, tira um pouco da pele humana, revelando o metal por baixo. Ele começa a parecer cada vez menos humano e mais assustador. Mas, mesmo danificado, ele fica ainda mais perigoso, porque nada muda o seu objetivo. Depois de tantas fugas, tiros e explosões, fica claro que não dá mais para apenas correr. O exterminador continua seguindo Sarah e Kyle como se tivesse um radar interno. Mesmo danificado, com partes do rosto rasgadas e o olho vermelho aparecendo, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário, parece ainda mais ameaçador. Kyle decide que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ele prepara bombas caseiras, arma armadilhas e tenta criar uma situação onde o exterminador não consiga escapar. O problema é que planejar contra uma máquina feita para matar é quase impossível. A perseguição final acontece em uma fábrica, um lugar cheio de máquinas pesadas, prensas enormes e esteiras industriais. É ali que tudo vai ser decidido. O exterminador invade o local sem hesitar, atravessando fogo, metal e explosões como se nada tivesse importância.
Essa história joga a gente direto em um futuro totalmente destruído. As máquinas venceram os humanos. O céu é escuro, o chão é só ruína e robôs caçam pessoas como se fossem animais. Nesse caos todo, existe uma resistência humana liderada por um homem chamado John Connor. Ele é o único que consegue enfrentar as máquinas de igual para igual. E é exatamente por isso que as máquinas decidem fazer algo extremo: voltar no tempo para impedir que ele nasça. Elas enviam um assassino perfeito para o passado, um robô com aparência humana, frio, forte, incansável e sem qualquer compaixão. Esse robô é o Exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ele não sente dor, não se cansa e não para até cumprir a missão. E a missão é simples: matar Sarah Connor. O problema? Em 1984, existem várias mulheres chamadas Sarah Connor. E o Exterminador começa a executar cada uma delas, uma por uma, sem perguntar nada. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo, e um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. A história começa mostrando um futuro que parece um verdadeiro pesadelo. Não tem sol bonito, não tem cidade viva, não tem esperança. Tudo está em ruínas. Prédios destruídos, máquinas gigantes andando pelas ruas e humanos escondidos como ratos, tentando sobreviver. As máquinas venceram a guerra contra os humanos. A inteligência artificial chamada Skynet decidiu que as pessoas eram uma ameaça e tentou eliminar todo mundo com armas nucleares. Mesmo assim, alguns humanos sobreviveram e, mais do que isso, começaram a reagir. No meio desse caos, surge John Connor, um líder nato, alguém que entende como as máquinas pensam e sabe como enfrentá-las. Ele vira o símbolo da resistência humana. Onde John aparece, as pessoas acreditam que ainda dá para lutar. As máquinas, percebendo que estão perdendo espaço, criam um plano desesperado. Em vez de vencer no futuro, elas decidem apagar o problema antes que ele comece. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo: voltar no tempo e matar a mãe de John Connor antes que ele nasça. Sem John, não existe resistência. Sem resistência, a vitória das máquinas seria total. Para isso, elas criam o Exterminador. Não é um robô qualquer. Ele é feito para se infiltrar entre humanos. Por fora, parece um homem grande, forte e comum. Por dentro, é puro metal, armas e programas de matar. Ele não sente dor, não sente medo, não sente culpa. Ele só obedece ordens. O Exterminador é enviado para o ano de 1984, em Los Angeles. Ele chega completamente nu porque a máquina do tempo só permite a viagem de matéria orgânica. Em poucos minutos, ele já demonstra o quão frio e violento ele é. Rouba roupas, arma-se até os dentes e começa a procurar pelo nome Sarah Connor em uma lista telefônica. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado: Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer, e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro,
uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo, e um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. Sarah começa a ficar nervosa quando percebe que pode ser a próxima. Ela tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra amigos, mas a sensação de perigo está no ar. O filme vai construindo essa tensão aos poucos, como se algo terrível estivesse se aproximando e não tivesse como fugir. O momento de ruptura acontece dentro de uma boate lotada. Luzes piscando, música alta, gente dançando sem perceber o perigo. É ali que o exterminador finalmente encontra Sarah certa. Ele entra calmamente, analisando tudo ao redor até que a vê. Ele se aproxima, ergue a arma e começa um massacre. Antes que ele consiga matá-la, Kyle Reese aparece. Ele grita para Sarah correr e começa a atirar no robô. Nada parece parar o exterminador, mas isso é o suficiente para dar a Sarah uma chance de fugir. A partir daquele momento, tudo muda. A vida tranquila dela acaba ali. A perseguição pelas ruas começa de forma desesperada. Tiros, carros batendo, gente se machucando. Sarah corre sem entender nada, só sabendo que se parar, morre. Kyle luta como pode, usando estratégia, coragem e o pouco de armas que tem. Depois da fuga desesperada da boate, Sarah não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: aquele cara gigante que tentou matá-la não era normal. Ele não reagia como uma pessoa comum, não parava com tiros e parecia mais uma coisa do que um ser humano. Kyle leva Sarah para um estacionamento fechado e ali, longe do barulho da cidade, ele finalmente começa a contar a verdade. Ele explica que vem do futuro, um futuro destruído por máquinas, onde os humanos vivem escondidos, sempre com medo de serem caçados. Sarah acha tudo isso absurdo. Para ela, aquilo parece delírio de um louco traumatizado. Mas Kyle vai falando, e cada detalhe começa a fazer sentido. Ele descreve exatamente como o exterminador age, explica que ele não sente dor e que nunca vai parar até cumprir a missão. E, como prova final, ele diz algo que deixa Sarah completamente sem chão. Ela é o alvo porque, no futuro, vai dar à luz John Connor, o homem que lidera a resistência humana. Sarah entra em pânico. Ela não se vê como mãe de um salvador. Ela mal consegue cuidar da própria vida. A ideia de que o destino da humanidade depende dela parece pesada demais. Mas o problema é que o exterminador não dá tempo para dúvidas. Enquanto Kyle tenta convencê-la, o robô continua avançando. A polícia começa a caçar os dois, acreditando que Kyle é um terrorista responsável pelo massacre da boate. Isso complica tudo, porque agora Sarah e Kyle estão encurralados entre a lei e uma máquina assassina. O exterminador invade uma delegacia inteira, sozinho. É uma das cenas mais chocantes do filme. Ele entra calmamente, armado, e começa a matar todos os policiais. Não existe emoção, nem raiva. Ele executa cada um como se fosse uma tarefa simples de rotina. Isso deixa claro que ninguém está seguro. Nem mesmo o Estado consegue pará-lo. Sarah percebe da pior forma possível que Kyle estava falando a verdade. A criatura que os caça é real. O futuro é real. A ameaça é real. Eles conseguem fugir mais uma vez, mas agora Sarah não é mais a mesma pessoa da boate. O medo começa a virar raiva, e a raiva começa a virar sobrevivência. Ela começa a prestar atenção, aprender a usar armas e entender que não pode mais ser apenas protegida. Ela precisa lutar. Durante a fuga, Kyle e Sarah se aproximam. Kyle revela que no futuro, John falava muito dela. Contavam histórias sobre a coragem e força. Isso cria um laço emocional forte entre os dois. Kyle sempre admirou Sarah mesmo antes de conhecê-la. Sem perceber, ele foi criado acreditando nela. Em uma noite de descanso, os dois acabam se entregando emocionalmente um ao outro. Desse momento, nasce John Connor,
O detalhe mais impactante é que o próprio Kyle, enviado pelo John do futuro, acaba se tornando o pai do John do futuro. O ciclo do tempo se fecha de um jeito inesperado. Enquanto isso, o exterminador segue se deteriorando fisicamente. Cada tiro, cada explosão, tira um pouco da pele humana, revelando o metal por baixo. Ele começa a parecer cada vez menos humano e mais assustador. Mas, mesmo danificado, ele fica ainda mais perigoso, porque nada muda o seu objetivo. Depois de tantas fugas, tiros e explosões, fica claro que não dá mais para apenas correr. O exterminador continua seguindo Sarah e Kyle como se tivesse um radar interno. Mesmo danificado, com partes do rosto rasgadas e o olho vermelho aparecendo, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário, parece ainda mais ameaçador. Kyle decide que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ele prepara bombas caseiras, arma armadilhas e tenta criar uma situação onde o exterminador não consiga escapar. O problema é que planejar contra uma máquina feita para matar é quase impossível. A perseguição final acontece em uma fábrica, um lugar cheio de máquinas pesadas, prensas enormes e esteiras industriais. É ali que tudo vai ser decidido. O exterminador invade o local sem hesitar, atravessando fogo, metal e explosões como se nada tivesse importância. Essa história joga a gente direto em um futuro totalmente destruído. As máquinas venceram os humanos. O céu é escuro, o chão é só ruína e robôs caçam pessoas como se fossem animais. Nesse caos todo, existe uma resistência humana liderada por um homem chamado John Connor. Ele é o único que consegue enfrentar as máquinas de igual para igual. E é exatamente por isso que as máquinas decidem fazer algo extremo: voltar no tempo para impedir que ele nasça. Elas enviam um assassino perfeito para o passado, um robô com aparência humana, frio, forte, incansável e sem qualquer compaixão. Esse robô é o Exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ele não sente dor, não se cansa e não para até cumprir a missão. E a missão é simples: matar Sarah Connor. O problema? Em 1984, existem várias mulheres chamadas Sarah Connor. E o Exterminador começa a executar cada uma delas, uma por uma, sem perguntar nada. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. A história começa mostrando um futuro que parece um verdadeiro pesadelo. Não tem sol bonito, não tem cidade viva, não tem esperança. Tudo está em ruínas. Prédios destruídos, máquinas gigantes andando pelas ruas e humanos escondidos como ratos, tentando sobreviver. As máquinas venceram a guerra contra os humanos. A inteligência artificial chamada Skynet decidiu que as pessoas eram uma ameaça e tentou eliminar todo mundo com armas nucleares. Mesmo assim, alguns humanos sobreviveram e, mais do que isso, começaram a reagir. No meio desse caos, surge John Connor, um líder nato, alguém que entende como as máquinas pensam e sabe como enfrentá-las. Ele vira o símbolo da resistência humana. Onde John aparece, as pessoas acreditam que ainda dá para lutar. As máquinas, percebendo que estão perdendo espaço, criam um plano desesperado. Em vez de vencer no futuro, elas decidem apagar o problema antes que ele comece. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo: voltar no tempo e matar a mãe de John Connor antes que ele nasça.
Sem John, não existe resistência. Sem resistência, a vitória das máquinas seria total. Para isso, elas criam o Exterminador. Não é um robô qualquer. Ele é feito para se infiltrar entre humanos. Por fora, parece um homem grande, forte e comum. Por dentro, é puro metal, armas e programas de matar. Ele não sente dor, não sente medo, não sente culpa. Ele só obedece ordens. O Exterminador é enviado para o ano de 1984, em Los Angeles. Ele chega completamente nu porque a máquina do tempo só permite a viagem de matéria orgânica. Em poucos minutos, ele já demonstra o quão frio e violento ele é. Rouba roupas, arma-se até os dentes e começa a procurar pelo nome Sarah Connor em uma lista telefônica. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer, e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo. E um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. Sarah começa a ficar nervosa quando percebe que pode ser a próxima. Ela tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra amigos, mas a sensação de perigo está no ar. O filme vai construindo essa tensão aos poucos, como se algo terrível estivesse se aproximando e não tivesse como fugir. O momento de ruptura acontece dentro de uma boate lotada. Luzes piscando, música alta, gente dançando sem perceber o perigo. É ali que o Exterminador finalmente encontra Sarah certa. Ele entra calmamente, analisando tudo ao redor até que a vê. Ele se aproxima, ergue a arma e começa um massacre. Antes que ele consiga matá-la, Kyle Reese aparece. Ele grita para Sarah correr e começa a atirar no robô. Nada parece parar o Exterminador, mas isso é o suficiente para dar a Sarah uma chance de fugir. A partir daquele momento, tudo muda. A vida tranquila dela acaba ali. A perseguição pelas ruas começa de forma desesperada. Tiros, carros batendo, gente se machucando. Sarah corre sem entender nada, só sabendo que se parar, morre. Kyle luta como pode, usando estratégia, coragem e o pouco de armas que tem. Depois da fuga desesperada da boate, Sarah não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: aquele cara gigante que tentou matá-la não era normal. Ele não reagia como uma pessoa comum, não parava com tiros e parecia mais uma coisa do que um ser humano. Kyle leva Sarah para um estacionamento fechado e ali, longe do barulho da cidade, ele finalmente começa a contar a verdade. Ele explica que vem do futuro, um futuro destruído por máquinas, onde os humanos vivem escondidos, sempre com medo de serem caçados. Sarah acha tudo isso absurdo. Para ela, aquilo parece delírio de um louco traumatizado. Mas Kyle vai falando, e cada detalhe começa a fazer sentido. Ele descreve exatamente como o Exterminador age, explica que ele não sente dor e que nunca vai parar até cumprir a missão. E, como prova final, ele diz algo que deixa Sarah completamente sem chão. Ela é o alvo porque, no futuro, vai dar à luz John Connor, o homem que lidera a resistência humana. Sarah entra em pânico. Ela não se vê como mãe de um salvador. Ela mal consegue cuidar da própria vida. A ideia de que o destino da humanidade depende dela parece pesada demais. Mas o problema é que o Exterminador não dá tempo para dúvidas. Enquanto Kyle tenta convencê-la, o robô continua avançando. A polícia começa a caçar os dois, acreditando que Kyle é um terrorista responsável pelo massacre da boate.
Isso complica tudo, porque agora Sarah e Kyle estão encurralados entre a lei e uma máquina assassina. O exterminador invade uma delegacia inteira, sozinho. É uma das cenas mais chocantes do filme. Ele entra calmamente, armado, e começa a matar todos os policiais. Não existe emoção, nem raiva. Ele executa cada um como se fosse uma tarefa simples de rotina. Isso deixa claro que ninguém está seguro. Nem mesmo o Estado consegue pará-lo. Sarah percebe da pior forma possível que Kyle estava falando a verdade. A criatura que os caça é real. O futuro é real. A ameaça é real. Eles conseguem fugir mais uma vez, mas agora Sarah não é mais a mesma pessoa da boate. O medo começa a virar raiva, e a raiva começa a virar sobrevivência. Ela começa a prestar atenção, aprender a usar armas e entender que não pode mais ser apenas protegida. Ela precisa lutar. Durante a fuga, Kyle e Sarah se aproximam. Kyle revela que no futuro, John falava muito dela. Contavam histórias sobre a coragem e força. Isso cria um laço emocional forte entre os dois. Kyle sempre admirou Sarah mesmo antes de conhecê-la. Sem perceber, ele foi criado acreditando nela. Em uma noite de descanso, os dois acabam se entregando emocionalmente um ao outro. Desse momento, nasce John Connor. O detalhe mais impactante é que o próprio Kyle, enviado pelo John do futuro, acaba se tornando o pai do John do futuro. O ciclo do tempo se fecha de um jeito inesperado. Enquanto isso, o exterminador segue se deteriorando fisicamente. Cada tiro, cada explosão, tira um pouco da pele humana, revelando o metal por baixo. Ele começa a parecer cada vez menos humano e mais assustador. Mas, mesmo danificado, ele fica ainda mais perigoso, porque nada muda o seu objetivo. Depois de tantas fugas, tiros e explosões, fica claro que não dá mais para apenas correr. O exterminador continua seguindo Sarah e Kyle como se tivesse um radar interno. Mesmo danificado, com partes do rosto rasgadas e o olho vermelho aparecendo, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário, parece ainda mais ameaçador. Kyle decide que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ele prepara bombas caseiras, arma armadilhas e tenta criar uma situação onde o exterminador não consiga escapar. O problema é que planejar contra uma máquina feita para matar é quase impossível. A perseguição final acontece em uma fábrica, um lugar cheio de máquinas pesadas, prensas enormes e esteiras industriais. É ali que tudo vai ser decidido. O exterminador invade o local sem hesitar, atravessando fogo, metal e explosões como se nada tivesse importância. Essa história joga a gente direto em um futuro totalmente destruído. As máquinas venceram os humanos. O céu é escuro, o chão é só ruína e robôs caçam pessoas como se fossem animais. Nesse caos todo, existe uma resistência humana liderada por um homem chamado John Connor. Ele é o único que consegue enfrentar as máquinas de igual para igual. E é exatamente por isso que as máquinas decidem fazer algo extremo: voltar no tempo para impedir que ele nasça. Elas enviam um assassino perfeito para o passado, um robô com aparência humana, frio, forte, incansável e sem qualquer compaixão. Esse robô é o Exterminador, interpretado por Arnold Schwarzenegger. Ele não sente dor, não se cansa e não para até cumprir a missão. E a missão é simples: matar Sarah Connor. O problema? Em 1984, existem várias mulheres chamadas Sarah Connor. E o Exterminador começa a executar cada uma delas, uma por uma, sem perguntar nada. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa.
Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo, e um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. A história começa mostrando um futuro que parece um verdadeiro pesadelo. Não tem sol bonito, não tem cidade viva, não tem esperança. Tudo está em ruínas. Prédios destruídos, máquinas gigantes andando pelas ruas e humanos escondidos como ratos, tentando sobreviver. As máquinas venceram a guerra contra os humanos. A inteligência artificial chamada Skynet decidiu que as pessoas eram uma ameaça e tentou eliminar todo mundo com armas nucleares. Mesmo assim, alguns humanos sobreviveram e, mais do que isso, começaram a reagir. No meio desse caos, surge John Connor, um líder nato, alguém que entende como as máquinas pensam e sabe como enfrentá-las. Ele vira o símbolo da resistência humana. Onde John aparece, as pessoas acreditam que ainda dá para lutar. As máquinas, percebendo que estão perdendo espaço, criam um plano desesperado. Em vez de vencer no futuro, elas decidem apagar o problema antes que ele comece. A ideia é simples e assustadora ao mesmo tempo. Voltar no tempo e matar a mãe de John Connor antes que ele nasça. Sem John, não existe resistência. Sem resistência, a vitória das máquinas seria total. Para isso, elas criam o Exterminador. Não é um robô qualquer. Ele é feito para se infiltrar entre humanos. Por fora, parece um homem grande, forte e comum. Por dentro, é puro metal, armas e programas de matar. Ele não sente dor, não sente medo, não sente culpa. Ele só obedece ordens. O Exterminador é enviado para o ano de 1984, em Los Angeles. Ele chega completamente nu porque a máquina do tempo só permite a viagem de matéria orgânica. Em poucos minutos, ele já demonstra o quão frio e violento ele é. Rouba roupas, arma-se até os dentes e começa a procurar pelo nome Sarah Connor em uma lista telefônica. Enquanto isso, os humanos do futuro também conseguem mandar alguém para o passado. Kyle Reese, um soldado comum, mas corajoso, que tem uma única missão: proteger Sarah a qualquer custo. Sarah é uma jovem simples, garçonete, vivendo uma vida normal em Los Angeles. Ela não faz ideia de que seu futuro filho vai salvar a humanidade, nem que um robô assassino está literalmente caçando ela pelas ruas da cidade. A vida dela muda completamente da noite para o dia, quando pessoas com o mesmo nome começam a morrer, e ela percebe que pode ser a próxima. De um lado, um assassino que não dorme, não sente medo e não sente culpa. Do outro, uma mulher completamente despreparada tentando entender o que está acontecendo, e um soldado traumatizado pelo futuro que sabe exatamente o quão terrível tudo pode se tornar. O robô parece um monstro de filme de terror. Ele surge do nada, atravessa paredes, sobrevive a tiros, explosões e perseguições absurdas. Quanto mais ele apanha, mais assustador ele fica, porque você percebe que nada é capaz de pará-lo completamente. Sarah começa a ficar nervosa quando percebe que pode ser a próxima. Ela tenta seguir sua rotina, vai ao trabalho, encontra amigos, mas a sensação de perigo está no ar. O filme vai construindo essa tensão aos poucos, como se algo terrível estivesse se aproximando e não tivesse como fugir. O momento de ruptura acontece dentro de uma boate lotada. Luzes piscando, música alta, gente dançando sem perceber o perigo. É ali que o Exterminador finalmente encontra Sarah certa. Ele entra calmamente, analisando tudo ao redor até que a vê. Ele se aproxima, ergue a arma e começa um massacre. Antes que ele consiga matá-la, Kyle Reese aparece. Ele grita para Sarah correr e começa a atirar no robô. Nada parece parar o Exterminador, mas isso é o suficiente para dar a Sarah uma chance de fugir. A partir daquele momento, tudo muda. A vida tranquila dela acaba ali. A perseguição pelas ruas começa de forma desesperada. Tiros, carros batendo, gente se machucando. Sarah corre sem entender nada, só sabendo que se parar, morre. Kyle luta como pode, usando estratégia, coragem e o pouco de armas que tem.
Depois da fuga desesperada da boate, Sarah não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ela só sabe de uma coisa: aquele cara gigante que tentou matá-la não era normal. Ele não reagia como uma pessoa comum, não parava com tiros e parecia mais uma coisa do que um ser humano. Kyle leva Sarah para um estacionamento fechado e ali, longe do barulho da cidade, ele finalmente começa a contar a verdade. Ele explica que vem do futuro, um futuro destruído por máquinas, onde os humanos vivem escondidos, sempre com medo de serem caçados. Sarah acha tudo isso absurdo. Para ela, aquilo parece delírio de um louco traumatizado. Mas Kyle vai falando, e cada detalhe começa a fazer sentido. Ele descreve exatamente como o exterminador age, explica que ele não sente dor e que nunca vai parar até cumprir a missão. E, como prova final, ele diz algo que deixa Sarah completamente sem chão. Ela é o alvo porque, no futuro, vai dar à luz John Connor, o homem que lidera a resistência humana. Sarah entra em pânico. Ela não se vê como mãe de um salvador. Ela mal consegue cuidar da própria vida. A ideia de que o destino da humanidade depende dela parece pesada demais. Mas o problema é que o exterminador não dá tempo para dúvidas. Enquanto Kyle tenta convencê-la, o robô continua avançando. A polícia começa a caçar os dois, acreditando que Kyle é um terrorista responsável pelo massacre da boate. Isso complica tudo, porque agora Sarah e Kyle estão encurralados entre a lei e uma máquina assassina. O exterminador invade uma delegacia inteira, sozinho. É uma das cenas mais chocantes do filme. Ele entra calmamente, armado, e começa a matar todos os policiais. Não existe emoção, nem raiva. Ele executa cada um como se fosse uma tarefa simples de rotina. Isso deixa claro que ninguém está seguro. Nem mesmo o Estado consegue pará-lo. Sarah percebe da pior forma possível que Kyle estava falando a verdade. A criatura que os caça é real. O futuro é real. A ameaça é real. Eles conseguem fugir mais uma vez, mas agora Sarah não é mais a mesma pessoa da boate. O medo começa a virar raiva, e a raiva começa a virar sobrevivência. Ela começa a prestar atenção, aprender a usar armas e entender que não pode mais ser apenas protegida. Ela precisa lutar. Durante a fuga, Kyle e Sarah se aproximam. Kyle revela que no futuro, John falava muito dela. Contavam histórias sobre a coragem e força. Isso cria um laço emocional forte entre os dois. Kyle sempre admirou Sarah mesmo antes de conhecê-la. Sem perceber, ele foi criado acreditando nela. Em uma noite de descanso, os dois acabam se entregando emocionalmente um ao outro. Desse momento, nasce John Connor. O detalhe mais impactante é que o próprio Kyle, enviado pelo John do futuro, acaba se tornando o pai do John do futuro. O ciclo do tempo se fecha de um jeito inesperado. Enquanto isso, o exterminador segue se deteriorando fisicamente. Cada tiro, cada explosão, tira um pouco da pele humana, revelando o metal por baixo. Ele começa a parecer cada vez menos humano e mais assustador. Mas, mesmo danificado, ele fica ainda mais perigoso, porque nada muda o seu objetivo. Depois de tantas fugas, tiros e explosões, fica claro que não dá mais para apenas correr. O exterminador continua seguindo Sarah e Kyle como se tivesse um radar interno. Mesmo danificado, com partes do rosto rasgadas e o olho vermelho aparecendo, ele não diminui o ritmo. Pelo contrário, parece ainda mais ameaçador. Kyle decide que precisa acabar com aquilo de uma vez. Ele prepara bombas caseiras, arma armadilhas e tenta criar uma situação onde o exterminador não consiga escapar. O problema é que planejar contra uma máquina feita para matar é quase impossível. A perseguição final acontece em uma fábrica, um lugar cheio de máquinas pesadas, prensas enormes e esteiras industriais. É ali que tudo vai ser decidido. O exterminador invade o local sem hesitar, atravessando fogo, metal e explosões como se nada tivesse importância. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar.
Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.